Então vamos lá, vamos dar o start aqui, né? Esse projeto Cocriação 49 Dias, ele é um projeto que ele vem a calhar alguns pontos cegos à nossa jornada transformacional. Então eu desejo que você o aplique com prudência, com responsabilidade, mas principalmente com muito amor e respeito. Ele é dividido em 7 fases, e aí você já viu a aula anterior, então vamos para a primeira fase, a fase 1. A fase 1 ela fala sobre a limpeza e a desprogramação. Essa primeira fase ela é a base estrutural de todo o protocolo, porque sem essa fase bem conduzida, bem estruturada, nenhuma reprogramação irá se sustentar. E aí eu preciso deixar claro isso para você. Não é sobre pensar positivo, mas de tirar o cérebro do estado de ameaça, tá? De devolver ao seu corpo a segurança e abrir a consciência para enxergar os pontos cegos que acaba mantendo o indivíduo preso no modo sobrevivência. Então eu quero dinamizar isso com você. Limpeza e desprogramação. Saindo do modo sobrevivência para o estado de presença. Então, o tema central desse módulo é: agora é seguro existir. Coloque isso na sua cabeça, pense comigo. Agora é seguro existir. Mas o que é isso, pastor? O que é esse modo sobrevivência e por que ele sabota a minha vida? O modo sobrevivência, ele é um defeito, tá? Ele é uma falha. Por quê? Porque ele é uma resposta de proteção que nós aprendemos, tá? Por isso que ele é um defeito, porque ele é uma resposta de proteção, ele quer te proteger. E ele nasce quando? Ele nasce quando o ambiente foi emocionalmente inseguro. Seja na primeira infância, na segunda, quando o ambiente emocionalmente ele foi inseguro e você não reprogramou, não ressignificou isso, aí vem o modo sobrevivência. Ou às vezes quando houve rejeição, abandono, humilhação, ou até mesmo medo constante. Isso também gera o modo sobrevivência. Ou aquela ideia de quando a criança precisou se adaptar para não sofrer mais, para não sofrer tanto. Isso também gera o modo sobrevivência e isso vai afetar a sua vida, vai impactar os seus resultados, vai sabotar os seus resultados. Então o problema aqui é que o cérebro ele não sabe quando que esse perigo acabou. Então esse drama, esse trauma, essa dor lá da primeira infância, ela continua latente até hoje porque o cérebro não distingue a realidade da ficção. Então assim o adulto ele continua vivendo como se ele tivesse sempre em alerta, sempre se defendendo, sempre se cobrando, sempre se sabotando antes de ser sabotado. E isso tudo são sinais claros e evidentes da sobrevivência. Ansiedade constante sem causa aparente. Eu estou ansioso, mas eu não sei de onde que vem essa ansiedade. Pensamento acelerado. O Dr. Augusto Cury vai falar muito sobre isso, né? Síndrome do pensamento acelerado. Dificuldade de relaxar. Autossabotagem. Culpa por descansar. Você não se sente digno ou merecedor de descanso, nem tampouco do resultado. E isso tudo também gera medo de errar ou de falhar. Isso é característica, são sinais, são sintomas de que você está no modo sobrevivência. Isso vai gerar o quê? Um corpo tenso, mesmo estando em repouso. O corpo vai continuar tenso. E a Bíblia ela nos diz que um coração ansioso, ele deprime o homem. Está lá no livro de Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. E olha que interessante. Isso aqui é muito profundo, tá? Estou trazendo de um aspecto bem superficial para que a gente deslanche e vá direto ao ponto e você já inicie esse seu start. Mas por que não é possível transformar sem desacelerar? Porque um cérebro em ameaça, ele não aprende. Ele apenas reage. Diante da ameaça não tem aprendizagem, tem reação. Então, enquanto a mente estiver acelerada, não tem consciência.
não há uma percepção dos pontos cegos de forma clara, não há uma escolha real, não há uma criação, apenas uma repetição. É por isso que a gente luta e os resultados não mudam, permanecem. Então, desacelerar não é parar. Comenta aqui embaixo. Desacelerar não é parar. Desacelerar é sair do automático. Jesus, ele constantemente chamava os seus discípulos ao descanso antes da expansão. Lembra disso? O Evangelho de Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebe? Então, chama ao descanso antes da expansão. Então, o nosso objetivo com você nessa primeira fase é que de fato você possa fazer essa limpeza, iniciar esse processo de desprogramação, porque essa fase ela não reprograma ainda, tá? Essa fase é para nós limparmos o terreno. Então, o objetivo dessa fase é que a gente desative, desarme o sistema de ameaça, que a gente reduza o nível de ruído mental, que a gente crie uma segurança interna para que abra espaço para a consciência. E aí sim começa a tornar visíveis os pontos cegos. E aí você começa a preparar o corpo para viver esse novo, para receber esse novo. Porque sem segurança, o subconsciente ele não muda, tá? Então, o ponto cego está te levando a viver nesse modo sobrevivência. E aí eu volto a dizer aquilo que a gente sempre fala, né? O maior ponto cego nessa fase aqui é você acredita que você é o problema. Quando na verdade você está apenas reagindo a um antigo ambiente de ameaça, a um pequeno estímulo de ameaça. Né? Então, existem muitos pontos cegos comuns. Pontos cegos do tipo, eu sou assim mesmo. Isso é um ponto cego. Eu não consigo relaxar, eu não consigo meditar. Se eu baixar a guarda, algo ruim acontece. Descansar é perigoso, eu não consigo parar, eu não consigo desacelerar. Se eu não controlar tudo, eu perco tudo. Então, são sintomas de sobrevivência. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo de número 8, o texto diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então essa fase 1, essa primeira fase, ela começa a revelar onde você está em alerta sem necessidade. Onde você luta quando poderia confiar. Onde você está se cobrando demais quando poderia acolher. Pastor, mas e como que essa limpeza acontece? Essa limpeza ela vai acontecer nos 3 níveis: na mente, no corpo e no espírito. Tá? Na mente, lá no cérebro, diminuição da hiperatividade mental. Essa limpeza vai acontecer com a redução da vigilância excessiva, ou o acesso ao estado alfa, estado de aprendizagem, de plenitude. No aspecto emocional, essa limpeza ela vai ocorrer como? Com uma sensação de alívio, com uma redução da autocrítica, com uma abertura para sentir sem julgamento. É interessante esse negócio. No aspecto espiritual, você vai gerar uma reconexão com a presença. Qual presença? A presença do divino. Silenciamento do ruído interno. É você silenciar os ruídos internos para ouvir a voz de Deus. E aí você passa a ter uma escuta, um retorno da escuta de forma sensível. Está lá no livro dos Salmos 46:10, é um texto que eu gosto muito. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então essa estrutura ela vai funcionar como? Vai ter um eixo diário, né? Do dia 1 ao dia 7, essa primeira fase. Todos os dias trabalha uma única mensagem central. Esses primeiros 7 dias a mensagem central é: agora é seguro. Agora é seguro. Você vai receber o áudio de condução profunda para você ouvir várias vezes durante o dia. Você vai receber a declaração para você fazê-la em voz alta para você mesmo, além de uma observação consciente, sem julgamento, né? E essas declarações, elas não afirmam a mudança, não.
Elas afirmam a segurança. A segurança para você efetuar a mudança. Porque esse é o ponto crucial, não é a mudança, é a segurança. Agora é seguro desacelerar, o meu corpo entende que o perigo acabou, eu não preciso mais viver em alerta, Deus cuida de mim mesmo quando eu descanso, ou eu posso existir sem lutar. É essas dinâmicas que nós vamos trabalhar nessa primeira semana, nesse primeiro módulo. Lembra do Salmos 23, verso 1? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então, essa transformação ela começa a emergir. E aí, ao final dessa primeira fase, você começa a perceber pensamentos mais lentos, um corpo mais solto, menos compulsão, menos autocrítica e mais presença. E aí você começa a perceber os primeiros insights sobre os padrões repetidos. Porque os pontos cegos, eles começam a aparecer sem dor. Não como acusação, mas como revelação. Porque é o que está escrito lá no Evangelho de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Então, quando você para de lutar, você começa a enxergar. Presta bem atenção. Quando você para de lutar, você começa a enxergar. Antes de mudar o comportamento, é preciso ensinar o corpo, treinar a mente, que ela e ele está seguro. Antes de criarmos uma nova vida, é preciso sair do modo de sobrevivência. Porque o modo de sobrevivência ela não acelera os resultados. Esse primeiro momento aqui não é para acelerar resultado. É para tornar os resultados visíveis. É para, de fato, fazer essa limpeza e essa desprogramação. Ainda não é uma reprogramação. Ok? Faz sentido isso para você? Quer saber mais sobre o Cocriação 49D, ativação de identidade, clarificação de propósito, ponto cego e elevação da sua permissão? Então nós nos encontramos na próxima videoaula.